Deixa eu pegar mais uma lente aqui para ajudar aqui na leitura. Então vamos lá, irmãos, vamos ler, acompanhem comigo aí. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 32, versículos 1 ao 8. Eis, aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, e de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverar. Vamos repetir todos juntos aqui esse último versículo 8. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverar. Amém? Muito bem. Meus irmãos, voltando um tempo atrás aí, um bom tempo atrás, naqueles tempos dos profetas, Isaías, Jeremias e tal, principalmente Isaías, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, havia um tempo muito tenebroso, um tempo difícil, um tempo que, no início do livro ali de Isaías, dá para perceber que desde a criança, novinha, até o ancião, até o velho, todos estavam pervertidos. A nação de Israel estava perdida, não tinha realmente justiça naquela terra. E ali então o profeta Isaías foi levantado para pregar aquele povo e dizer principalmente para a nação de Israel: conserta a sua vida, porque vocês não podem continuar desse jeito. Já passou da conta, vocês estão demasiadamente pervertidos. Era um tempo difícil, um tempo onde realmente não tinha segurança. Os valores eram invertidos, até parece os dias de hoje. O que está acontecendo na nação, principalmente a nação brasileira, mas está no mundo todo isso. Um tempo difícil, uma insegurança jurídica terrível. Está difícil das pessoas se firmarem num tempo desse. E naquele tempo foi assim. E nós podemos perceber que no versículo de número 1, está dizendo que viria um rei justo. E hoje nós estamos aqui há mais de aproximadamente aí 2.400, 2.700 anos aproximadamente, dessa palavra ter sido dita. E Jesus Cristo é o rei justo. Ele já veio, já estabeleceu o reino dele nessa terra, e nós hoje somos pessoas abençoadas, porque estamos vivendo dentro desse reinado aqui. A palavra de Deus diz em Mateus 3:2, é chegado o reino de Deus. Quando Jesus veio à terra, o reino de Deus se estabeleceu aqui. E também, nesse versículo de número 1, diz que os justos governarão, né? Os príncipes governarão. E é isso aí que nós estamos. Sabe, estamos vivendo hoje. Nós somos os príncipes desse século. Príncipes de Deus. Nós estamos aqui junto com o Rei Justo. Você que é crente fiel, você que é cristão de verdade,
você é um desses príncipes e princesas que estão na face da terra, reinando, governando, fazendo aquilo que é reto. Nós somos essas pessoas, dentro do reino de Deus, governando essa terra. Por causa da igreja do Senhor nessa terra, essa terra ainda não foi totalmente destruída, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para salgar, para temperar, para conservar aqueles que ouvem a palavra de Deus, para que eles não pereçam, para que eles não se apodreçam. E nós somos a luz do mundo, para mostrar para as pessoas esse evangelho maravilhoso, para que eles vejam, entendam e sigam num caminho que vai levá-los à glória do Senhor e estarmos para sempre com Ele. Irmãos, aqui nessa terra não tem sossego. Aqui nessa terra nós só temos paz quando Deus está em nós. E aí, se nós somos esses príncipes do Senhor que estamos governando aqui na face da terra, nós temos paz, porque o Senhor Jesus nos dá aquela paz que eu falo em tudo que é pregação minha. Acho que vocês cansam disso, de ouvir, mas é João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Irmãos, eu tenho isso no meu coração. Quando a hora está mais difícil para mim, eu lembro de João 14, 27. Eu tenho a paz de Cristo. Se eu estou aflito aqui agora, essa paz de Cristo não é igual à paz do mundo. O mundo veio para me trazer confusão, perturbação, angústia. Mas eu tenho a paz que não é do jeito que o mundo me dá. E quando eu firmo nela, o descanso vem para a minha alma. Eu deito e durmo. Eu recupero as minhas forças e eu me firmo na palavra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, mas em segundo lugar, eu quero dizer aqui que governo justo produz excelentes resultados. Então, se no versículo 1 está dizendo que em retidão governaria então príncipes, eu já disse para vocês, nós somos os príncipes que estamos governando em retidão. E o governo justo, nós vamos olhar aqui do versículo 2 até o 4 agora, a gente vai observar que ele vai produzir aqui excelentes resultados quando o governo justo está reinando. Um rei justo está reinando. Quando você está dentro de um sistema que funciona justamente, produz resultados excelentes para todos que estão ali dentro desse governo. Versículo de número 2 está dizendo que cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Esse versículo 2, irmãos, quer dizer proteção. O versículo 2. Quando vem um vento muito forte, eu estava indo hoje para Santa Luzia pela manhã, e passando ali pela MG20, deu para perceber que as árvores maiores que tinham ali, à margem daquela estrada, a maioria delas foram arrancadas pela raiz, por causa daquela chuva que aconteceu alguns dias desses atrás, que foi muito forte na região metropolitana inteira. As árvores maiores que tinham por ali, foram todas arrancadas pela raiz, mas coisa assim, da altura dessa porta, ficaram as raízes da árvore para cima, arrancada. Ali passou um vento forte, muito forte. Imagina se uma árvore daquela, com toda aquela estrutura, foi arrancada pela raiz, quem estava ali naquele momento e aquele vento passando, o que ele então sentia? Eu vou ser arrancado daqui e vou voar pelos ares. Diz aqui no versículo 2, irmãos, cada um servirá de esconderijo contra o vento. Você que é príncipe e princesa de Deus, que governa aqui nessa terra, que reina aqui nessa terra com Jesus Cristo, você é isso. Na hora das torrentes de vento muito forte que vem, as pessoas que estão à sua volta, você tem uma palavra de esperança para ela. Você a acolhe e diz para ela, não, mas espera aí, tem um Deus que reina.
Tem um governo justo que vai cuidar da sua casa. Vamos orar, eu vou orar por você, você vai ser amparado por Deus. O vento forte não vai te levar. Diz que nós somos também refúgio contra a tempestade. Está meio que dentro disso. Só que quando fala de tempestade, fala da própria chuva caindo. Porque na tempestade, a chuva é muito forte e por onde ela passa, ela sai arrastando tudo. Vocês sabem aí, tudo que acontece hoje no mundo é filmado e é enviado para nós via WhatsApp, na televisão e tudo. E quando a chuva é muito forte, as ruas viram rios e os carros vão embora. E quem está dentro também, muitas dessas pessoas morrem afogadas, os carros são virados um em cima do outro e derruba casa à beira de rios principalmente. Então é uma loucura. Mas diz que também na tempestade nós vamos servir de refúgio. Veja bem como que produz resultado excelente um governo justo, aonde os príncipes e princesas de Deus estão governando. Diz também aqui que nós vamos servir de torrentes de águas em lugares secos. Quando a pessoa está com sede, não adianta tomar qualquer outro líquido, tem que ter água pura, fria. Para quem gosta da água geladinha, vai lá na geladeira e põe. Eu não gosto, eu gosto de uma água fria. Irmãos, não tem nada melhor do que você estar com sede e tomar um copo d'água, bem friinha. Ali mata a sua sede. Não adianta tomar um copo de café, outro tipo de bebida. Você precisa de água. Jesus Cristo é a rocha, e dele brota água da vida, fonte de água viva, que nunca vai acabar. Ela jorra constantemente. Mesmo depois que passar tudo isso aqui, Jesus continua. A nossa fonte nunca secará. E nós, como príncipes e princesas aqui nessa terra, reinando, governando aqui nessa terra, nós seremos isso, fonte de água para a pessoa sedenta. E diz que ainda servirá, no versículo 2, no finalzinho, servirá de rocha em terra sedenta, uma rocha grande, que produz sombra. Sábado agora eu fui consertar uma TV para um senhor, e ele preferiu colocar uma mesa lá fora. A TV era uma TV muito grande, e eu fui mexer nela, mas o sol estava tão quente, que precisou abrir um guarda-chuva, e me dar uma sombra lá, porque dentro de 3, 4 minutos que eu estava ali parado, analisando o circuito da TV, aquilo já estava queimando a minha cabeça. Eu cortei o cabelo esses dias, então estava queimando muito. Eu falei, olha, segura um guarda-chuva aqui, faz uma sombra aqui para mim, porque eu não estou suportando esse calor. E aí ele ficou ali, a gente batendo papo, e agora eu estou lendo aqui, estou lembrando disso. Imagina uma pessoa andando aí, num lugar deserto, naquele sol rachando, né? Mas ele tendo água fria para beber, e tendo uma rocha onde ele está chegando ali, vê que aquela grande rocha tampou o sol, e ele pode estar ali então descansando um pouco. Tudo isso, irmãos, é descanso, são resultados excelentes que produz, é coisa que traz calma para o ser humano nessa terra. Se ele precisa de água, toma um copo de água. Se ele precisa de uma sombra no sol quente, tem que ter a sombrinha ali para ele poder dar uma descansada, senão chega um ponto que ninguém aguenta. Tudo isso, dentro de um governo justo, estará acontecendo. Nós seremos isso na face da terra, somos isso, porque nós estamos com Deus. Deus produz isso em nós, e nós abençoamos vidas com coisas dessa natureza aqui. Nós temos ainda o versículo 3, dizendo que os olhos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Aqui, o que é que nós vamos ter então? Perfeição. Por quê? Muitas das vezes a gente vê,
mas na verdade não enxerga. Só vê e passa batido, não percebe nada. E a gente fica meio confuso, perturbado, sem saber, não sei o que e tal, não distingue bem. Eu estou olhando daqui, mas não sei que cor, não sei o que e tal. Não, diz que vai haver nitidez. Quando você olhar, você vai ver isso aqui, a armação é preta. Ela não é meio cinza, meio azulada, não, ela é preta de verdade. Aqui é cinza, né? A camisa do jovem lá é vermelha. Eu tenho distinção do que eu estou vendo. Os olhos vão enxergar e perceber as coisas com nitidez, vai saber o que é que está vendo. E diz que também os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. É aquela questão, ouve-se tudo, mas não entende nada. Mas os príncipes e princesas de Deus, que estão dentro desse governo justo, a gente ouve e entende, principalmente a voz do nosso pastor, que é o Senhor Jesus, o bom pastor. Quando ele fala, nós entendemos e a gente faz de acordo com a vontade dele. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, e elas seguem e fazem aquilo que ele as manda fazer. Nós somos essas pessoas que estamos dentro do reino de Deus, atuando aqui. O nosso rei justo já veio, já fez tudo o que tinha que fazer nessa terra, já está na glória, e nós estamos aqui, nesta terra, governando. Esse texto ele faz menção disso, mas também no futuro será desse jeito. E nós ainda temos aqui mais um negócio interessante. Diz que o coração dos temerários saberá compreender. O que é uma pessoa temerária? Uma pessoa meio que bruta, uma pessoa que causa temor nas outras pessoas. Ela é uma pessoa que, por mais que saiba que aquilo ali é certo, ela prefere fazer errado. Ou então, tipo assim, eu não gostei do Arthur, eu vou acabar com o cara. Não importa se ele está fazendo o que é certo, mas Arthur, para mim, já era. Eu, estando numa posição, se eu for um cara temerário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para desgastar a vida dele, acabar com ele e deixar ele na ruína. Mas diz que o coração dessa pessoa astuta, diz que ele vai ter entendimento. Aqui, nós já podemos ver que nós temos aqui uma possibilidade de conserto dentro do reino de Deus. Quantas pessoas que você conheceu na vida, que elas eram assim, mas depois de conhecerem o Evangelho, se converterem ao Evangelho de Jesus Cristo, hoje elas são pessoas que sabem entender, sabem compreender e não agem mais dessa forma. Então, dentro desse versículo, está dizendo que o coração dos temerários saberá compreender e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. O que é isso, irmãos? É o quê? As pessoas que falam um monte de besteira por aí, tá? Elas começarão, a partir do momento que ela entende o Evangelho, se converte ao Evangelho de Cristo, entende a palavra de Deus, ela vai começar a falar o que é reto, liberar uma palavra correta para os que precisam ouvir. Isso é um conserto na vida da pessoa. Antes era treva, mas agora é luz. Aquele que andava errado, agora não ande mais. Conserte a sua vida, faça aquilo que é certo. Então, dentro desses versículos, nós podemos aprender tudo isso, que dentro desse governo justo, excelentes resultados são produzidos. Nós vamos servir de apoio para aqueles que estão perecendo, com tudo aquilo que a gente já falou aqui. Nós vamos então estar enxergando nitidamente para podermos direcionar pessoas para aquilo que é certo. Nós vamos ouvir e entender e vamos liberar a palavra da forma que é correta. Tudo isso vai acontecer. E aqueles que têm aquele sistema meio bruto aí, que não
não compreende muitas coisas, vai passar a compreender se ele aceitar a Cristo como seu Salvador e entrar dentro dessa linha do governo justo. Ele poderia até ser uma pessoa meio atrapalhada, mas depois da sua conversão, vai haver conserto na vida dele. Ele vai falar também com perfeição, não vai ser mais aquele cara enrolado que fala de um jeito e de outro, ninguém entende nada, não. Ele vai falar perfeitamente, e as pessoas vão ver, olha, houve mudança. Para Saulo ia matar os cristãos em Damasco. Quando ele teve um encontro com Cristo, até o nome dele foi mudado, de Saulo para Paulo. E olha a mudança que teve na vida de Paulo. Um dos maiores escritores da Bíblia. Deus o usou para escrever as cartas, né, aos romanos, aos gálatas, aos filipenses, colossenses, aos coríntios. Irmãos, Deus faz uma mudança tremenda. Quando nós entramos para dentro desse governo justo, tudo que a gente faz nessa terra, dentro da direção de Deus, vai produzir excelentes resultados para todos aqueles que estão à nossa volta. De vez em quando alguém olha para você e diz assim, pô, eu queria ser uma pessoa igual a você. De vez em quando as pessoas chegam para mim e tal, falam, nossa, mas do jeito que você agiu nessa situação aí, eu gostaria tanto de agir também. Eu falo, olha, eu só louvo a Deus por isso. Eu não sou assim, não agiria assim. Eu só parei para pensar um pouquinho no Evangelho e segundo o que Deus me diz, eu tenho que agir dessa forma. Não sou eu que estou fazendo isso. Se você viu alguma glória, ela é do Senhor. Eu, com a minha brutalidade, não faria isso. Deus fez isso em mim e você viu esse resultado. Amém, queridos? Muito bem. Nós vamos aqui para o terceiro ponto aqui dessa mensagem, que é dos versículos 5 até o 7. Diz que, resumindo aqui, o governo justo, irmãos, ele pune os culpados e liberta os justos, tá? Não haverá inversão de valores ou parcialidade. Eu vou ler o texto, tá? Nós vamos continuar lendo aqui para vocês entenderem. Desde o versículo 5 aí até o 7. Versículo 5 diz que o louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. É tão incrível isso, eu ouço tanto isso hoje. Você sabe que o cara é porqueiro. Você sabe que o camarada não presta. Está provado que ele fez asneira. Principalmente nesse Brasil nosso. Quantos ladrões que estão aí? Irmão, na maioria das áreas desse país, esse país nosso, inclusive, é chamado de país do futebol, país do carnaval, mas país justo. Eu nunca vi ninguém falando que o Brasil é justo. Lá fora, a imagem que tem desse país nosso aqui é uma imagem de que aonde pode fazer qualquer tipo de coisa, que tudo é aceito. Por onde passa a corrupção, a iniquidade, aonde as pessoas, é Brasil mesmo. Irmão, nós temos que orar e pedir a Deus e sermos isso aqui, irmãos. Sermos príncipes e princesas do Senhor, que age nessa terra, sabendo que há um governo justo, porque o Senhor Jesus é o governo justo, é o rei justo. Nós somos os príncipes e princesas dele. Nós estamos aqui nessa terra para fazer aquilo que já foi falado nessa palavra aqui, que se nós fizermos da forma que esse rei justo diz para a gente fazer, nós vamos produzir bons resultados. Nós temos que mudar a história desse país, para ser um país de grandes bênçãos, um país de justiça, um país onde as pessoas confiam nos nossos governantes, que não foi assim por muito tempo. Nesse Brasil nosso, está mudando aos poucos, que Deus nos abençoe. Mas aqui diz que o louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. O versículo 6 diz que, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Olha só
isso aqui, irmãos. Enquanto no governo justo nós somos água para o sedento, aqui diz que esses iníquos, essas pessoas más, essas pessoas ruins, a pessoa quando está sedenta, ela piora a situação dela, faz com que ela ainda pereça na sede que ela tem, não traz um copo d'água para ela poder ser saciada a sua sede. No governo justo, nós somos essa pessoa que leva essa água para essas pessoas. Mas aqui está dizendo, não vai ter inversão de valores não. Se o cara é mau, se ele faz essas coisas ruins, ele não vai ser chamado de bom. No governo de Deus, no governo justo, nesse reinado justo aqui na terra, nós temos que olhar para as coisas erradas e dizer, isso aqui está errado. Isso aqui, estão dizendo por aí que está certo, mas nós sabemos que não. De acordo com a palavra de Deus, essas coisas erradas não podem ficar acontecendo. Por mais que nós possamos ser levados até a morte por causa disso, a gente tem que ter a nossa posição de acordo com o que diz a palavra de Deus, porque senão não adianta você ler a palavra de Deus, sabe o que é certo e fazer o que é errado. Então, esse versículo está dizendo isso, e diz que essas pessoas más, diz que também as armas, versículo 7 agora, também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Quantas vezes a gente fica indignado de ver uma situação, as câmeras filmam, a pessoa fazendo uma coisa errada, a pessoa é pega, ela é presa, é levada a júri, e depois sai lá a sentença. Faltou prova, está solto, ou então foi preso, daí uma semana, duas, está solto na rua. Foi provado que aquela pessoa fez aquilo que é errado, mas a justiça ímpia soltou a pessoa. No reino de justiça, não. Errou, paga pelo seu erro. Deus não aceita o certo no lugar de errado e nem ao contrário. Reino de justiça anda dessa forma, irmãos. Fez o que é errado, vai pagar pelo seu erro. Fez o que é certo, Deus abençoará você por aquilo que você fez corretamente. Essas coisas, irmãos, precisam ficar claro para que a gente possa permanecer firme nessa terra. Se você age dessa forma que está dizendo o texto aqui, se você se considerou nessa noite até aqui como um príncipe e princesa de Deus, que está dentro do reino de Deus, e que ama aquilo que é certo, e tem pavor, que detesta o que é errado, língua mentirosa, esse monte de coisa, você é uma pessoa que faz parte desse reino, e que está produzindo frutos excelentes, para que pessoas nessa terra saibam que há um Deus justo, há um Deus que governa sobre tudo, há um Deus que julga a causa do justo. Por mais que o ímpio tenta te enquadrar, tenta te punir, Deus olhará para você, pegará a sua causa, e quando você menos esperar, o escape virá para a sua vida. Deus te livrará dessa injustiça que aqui nessa terra o maligno tem tentado contra os servos, os filhos de Deus, os amados do Senhor. Nós temos um rei justo, e é o Senhor Jesus, e ele julga a nossa causa. É o justo juiz, tá? Mas concluindo aqui então, irmãos, nós vamos aqui ao versículo 8, porque ao contrário de tudo que foi dito aqui do versículo 5 ao 7 sobre o perverso, né? Que ele maquina o mal, que ele pega a causa do justo, mesmo que a pessoa tenha, tipo assim, ele está ali sendo julgado injustamente. O ímpio, ele pune aquela pessoa justa no lugar de um outro que é culpado. O homem nobre diz aqui o seguinte: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverar.
Se você é uma pessoa nobre, porque a nobreza é isso, é você praticar aquilo que é justo, fazer o que é certo, é você ter misericórdia daquele que tem necessidade. Quantas das vezes você vê uma pessoa faminta, mesmo que eu tenha aqui, é só um prato de comida, divido o meu prato com ele, ou dou meu prato de comida para ele, lá em casa, e chego lá, eu como outra. Eu tenho recursos para, Deus me deu essa condição, então eu não preciso ficar com isso aqui. Até uma roupa do corpo, coisa que eu já disse para vocês aqui, que meu filho fazia isso. Às vezes, nas madrugadas, saía por aí para se divertir e tal, várias jaquetas dele ficaram pelo mundo afora aí, entendeu? Deu na hora de ir para casa, o frio estava demais, e ele via que uma pessoa estava ali meio que passando mal, um dos amigos, vai com a minha jaqueta, eu já estou perto de casa, eu vou para lá. Se o amigo devolvesse, bem, se não, nem cobrar, ele cobrava. Desse jeito. Coração bom, uma pessoa que realmente é nobre, os gestos dessa pessoa é nobre. Qualquer cristão, irmãos, tem essa condição de pensar e olhar para um que está precisando e doar para ele aquilo que ele precisa. Deus nos coloca nessas posições. A pessoa está precisando exatamente de uma coisa que você tem. É a hora de entregar, doar. Isso é nobreza. Inclusive, nós temos aqui uma passagem lá em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 8, coincidiu com o versículo 8 aqui. Filipenses 4, 8. Vamos dar uma olhadinha aí? Deixa eu voltar aqui e pegar aqui essa referência. Abra sua Bíblia aí também, para você acompanhar comigo. Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 8, irmãos. Olha o que está dizendo aqui. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E aí, nós sabemos que lá no versículo 8 do capítulo 32 de Isaías está dizendo que a pessoa nobre, o nobre, ele projeta coisas nobres. E nessa nobreza, nesse jeito de agir, ele perseverar. Ou, em algumas versões, diz, permanece firme. Então, aqui está a resposta da pergunta aqui da nossa mensagem dessa noite. Como permanecer firme diante de uma situação dessa tão terrível que o mundo vive e piorará cada vez mais, porque estamos caminhando para o fim. Cada dia mais piorará. A Bíblia diz, inclusive, que lá em Apocalipse, vocês estão estudando aqui nas quintas-feiras, né? Chega uma parte lá em Apocalipse que diz o seguinte: quem é justo, faça justiça ainda. E quem é perverso, vai fazer mais perversidade, irmãos. Haverá conserto, como foi dito na palavra aqui, para aqueles que se converterem. Porque às vezes hoje você conhece uma pessoa que é horrível, que está praticando tudo o que é errado, e essa pessoa pode mudar. Ao momento que ouvir a palavra de Deus e converter o seu coração, haverá mudança. Essa pessoa pode se transformar numa pessoa boa. Está dentro do texto nosso aqui, que nós já falamos sobre isso. Mas aquele que é iníquo, aquele que não é chamado e nem escolhido de Deus, para dentro desse reino de justiça que nós estamos aqui, essa pessoa não se converte, ela continuará fazendo cada vez mais atrocidades, coisas ruins nesse mundo, e isso não pode ser espanto para nenhum de nós, porque a palavra já está dizendo que será assim. Mas nós permaneceremos firmes, porque a gente sabe que podem vir contra nós com todas as armas da iniquidade, mas o Deus que nós servimos, Ele cuidará de nós, Ele nos amparará, Ele nos livrará dessas pessoas perversas, desse reino maldito que
o lado das trevas está tentando aí atacar a igreja, mas a própria Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que somos nós. Estamos firmes. É assim que permanece firmes. Sendo nobre, projetando coisas nobres, e aí, dentro disso, nós permaneceremos firmes. Hoje, talvez você faça alguma coisa e as pessoas te chamam até de tolo, chama de bobo, chama de antiquado, chama de fanático, porque você é uma pessoa que preza pela palavra de Deus. Dia desse eu estava lá em Prado, na Bahia, um amigo nosso me chamou no caso, para poder levar uma palavra lá no casamento da filha dele, que estaria, amiga nossa também, que estaria ali casando, e eu fui para lá, levei a palavra, a mensagem. Depois que terminou tudo, a gente estava lá na festa e tal, alguns casais chegaram para mim, falaram que aquela palavra foi muito direta para eles. Perguntou algumas coisas, e eu falei para eles, olha, se ler a Bíblia, procurando entender, orar primeiro, pedir a Deus para te dar a direção, você ler e compreender a Bíblia e seguir o que está lá, vai acontecer do jeito que eu falei na palavra. Seu casamento será uma bênção. Você será uma mãe boa, você será um pai bom, sua família será abençoada, vocês abençoarão as pessoas que estão à sua volta, todo mundo será beneficiado por um casamento correto, de acordo com a vontade de Deus, abençoado por Deus, e vocês vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não tem segredo do negócio, é apenas seguir o que manda o Criador. Mas muitas das vezes a gente quer seguir o nosso próprio rumo, a gente deixa a palavra de Deus de lado e segue tentando acertar. Não tente acertar. Você já tem um manual, haja de acordo com ele. Não tem erro. Queridos, diante dessas palavras, do que Deus ensinou para a gente aqui, como permanecer firme, a gente pode tirar ainda mais 2 lições aqui, aplicações para as nossas vidas, como nós vamos viver, então, daqui para frente, diante de ter conhecido aqui um texto que claramente nos ajuda a compreender de como vamos permanecer firmes, mesmo no meio de tanta tribulação nessa terra. Em primeiro lugar, nós devemos estar seguindo o exemplo do justo juiz e rei Jesus. O próprio Deus se encarnou, veio aqui nessa terra e viveu aqui no mesmo estilo nosso aqui, ó. Era um homem em carne, sangue, osso, do mesmo jeitinho nosso aqui, sujeito, irmãos, a tudo. Tentações, foi tentado de tudo que é jeito, não pecou. Nós somos pecadores. Nenhum de nós vamos ter a condição de viver igual Jesus viveu, irmãos. Mas olhando para Jesus, as atitudes dele, se a gente vê diante das situações que ele foi colocado e como que ele agiu, se você agir também, ainda mais tendo aí um manual inteiro para você ler e compreender isso, não tem erro. Então, siga o exemplo do justo juiz e rei Jesus. Amém, queridos? Primeira aplicação. A segunda é o que eu acabei de falar agora há pouco aqui. Vamos projetar coisas nobres? Talvez você não tenha tentado para isso até agora. Talvez na sua vida você não estava ainda fazendo. Eu acredito que sim, porque o servo de Deus, ele projeta coisas nobres. Mas se você acha que, não, mas estava com a ideia que tem algo nobre para eu fazer, tem uma pessoa que está precisando disso, eu vou ajudar essa pessoa, seja com a palavra, seja em oração, seja com um bem material. Faça coisas nobres. E, de acordo com aquilo que é nobre que você está fazendo nessa terra, é aí que você prevalece, permanece, você aguenta firme a tudo que vem contra você. Irmãos, a recompensa nessa terra não vai ser dada por aquele que nós vamos ajudar, nem sempre, pode ser que ele nos retribua, mas a maioria das pessoas que estão precisando é porque elas não têm. Mas quando você doa, quando você, seja o que for, quando você entrega
você dispensa aquilo para alguém que está precisando, seja lá o que for, quem é que vai te recompensar? Nosso Pai que está no céu. Ele é dono de tudo. E aí vem a pergunta: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quer abençoar a sua vida, quem é que vai impedir? Então, se você projeta coisas boas, se você ajuda, se você faz o bem nessa terra, se você planta a boa semente, vai germinar, vai nascer e sua vida será uma bênção. E assim eu finalizo nessa noite, com esse texto maravilhoso, com esses ensinamentos de Deus para a minha e para a sua vida, e para todos aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir futuramente. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que Deus realmente recompense você pela sua nobreza de ter ouvido a palavra de Deus e colocado em prática, para que tanto você seja uma bênção, como as pessoas que estão à sua volta sejam também abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém?